Muito bom dia. Queria começar por apresentar os meus cumprimentos à mesa. Depois de um sábado a discutirmos estatutos, está na hora de falarmos de política e de falarmos sobre o novo programa político que vos propomos. Vou fazer algumas observações que ponham em contexto este programa político que vos apresentamos. Vivemos hoje os maiores desafios dos 900 anos da história de Portugal. Pode parecer um exagero, mas não é. Nós temos um Estado endividado, uma dívida pública que aumenta em número, mesmo com um excedente conseguido através de um esforço fiscal insustentável e de uma inflação que pune os mais pobres. Uma economia estagnada e cada vez mais dependente de um só produto, que é o turismo. Temos serviços públicos em crise, crianças e jovens sem aulas. Ameaças externas e internas à democracia liberal e ao conceito de Estado de Direito, que dão força às forças minoritárias que nunca acreditaram que o liberalismo é a melhor forma de governo que os cidadãos descobriram. E pior que tudo isto, temos dezenas de milhares de jovens que todos os anos saem de Portugal para fugir do socialismo. É caso para perguntar: que futuro podemos esperar quando os jovens nada esperam do país? Estes são os desafios que temos a enfrentar. São difíceis, mas se existem no nosso tempo, isso significa que nós somos superiores aos maiores desafios que Portugal já enfrentou. O populismo, seja ele de esquerda ou de direita, está a pôr em causa as bases das ideias liberais, que são a liberdade individual e a igualdade. A valorização que se faz da escolha em si mesma, em detrimento do conteúdo, seja ele positivo ou negativo, dessa escolha, abriu portas a que deixássemos de valorizar o fruto da liberdade, que é escolher. Quando o importante é tão só o ato da escolha e não também o que se escolhe, deixa de haver responsabilidade. E sem responsabilidade desaparece o contacto social. E sem comunidade, a liberdade e a igualdade perdem sentido. E quando estas perdem sentido, o indivíduo perde relevância. Surge o grupo. Os pobres e os ricos, a raça, o género, os credos, a orientação sexual, as políticas identitárias. E daí chegamos à ideia que nem todas as raças, nem todos os povos, nem todos os credos querem as ideias liberais da igualdade e da liberdade individual. E que há comunidades que não devem ter os mesmos direitos na Europa, que devem ser repatriadas, afastadas. As políticas identitárias são apresentadas como relativas a um grupo homogéneo e não como a defesa de pessoas concretas. E estão a ser aproveitadas por grupos indiferenciados de gente, vistos como uma ameaça por gente indiferenciada que os quer afastar. Este programa político que vos apresentamos e sobre o qual vamos discutir e conversar é uma resposta a estes desafios. É um programa político para a iniciativa liberal colocar um ponto final no socialismo, seja ele de esquerda ou de direita, e derrotar o populismo. Se lerem, já terão lido o programa político, verão que o primeiro capítulo versa sobre os direitos, liberdades e garantias e logo o primeiro ponto é a liberdade individual. E é preciso que se diga relativamente à liberdade individual que ela nem sempre esteve no centro do discurso político, nem sempre esteve no entendimento que as pessoas tinham de si mesmas. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas nasciam agricultores e morriam agricultores. Não havia mudança, não havia evolução. E é este o ponto. A liberdade individual não é a de mudar o mundo. Não é uma liberdade revolucionária. É a liberdade de nos mudarmos a nós mesmos, de crescermos, de sermos o que ninguém esperava, de sermos o que ninguém esperava e, por vezes,
nem nós suspeitávamos que conseguiríamos ser. A liberdade não é dada, é nossa por direito. Temos o direito de as usufruir e o dever de entregar aos mais novos um mundo que não a condicione. Por isso, a liberdade individual requer que nós sejamos líderes. Cada um de nós tem de ser um líder. E este programa político dá uma definição, dá um nome à liderança. Chama-lhe responsabilidade individual. A responsabilidade de olharmos para o tempo em que vivemos e que nos foi confiado. O tempo em que as democracias liberais são atacadas por novos demagogos, autocratas e pretensos tiranos. O tempo em que temos de proteger a democracia, a liberdade individual e de salvaguardar as instituições. As instituições que não são eternas, não existem por si mesmas, mas porque queremos que elas sejam aquilo que devem ser. Uma presidência sólida e consistente, um bom governo, um parlamento credível que escrutine o governo, tribunais que funcionam, regiões autónomas que não esqueçam a sua singularidade, autarquias que não percam o contacto direto com os cidadãos, jornais, imprensa independente e livre, universidades autónomas de pensamento livre e crítico, fundações, associações, clubes, organizações que nos unam em nome de algo maior. Tudo isso se baseia em nós, na nossa liberdade individual, na nossa responsabilidade individual, porque somos nós, liberais, com a nossa liberdade e responsabilidade individual, quem sustenta as instituições que fazem a democracia. Há uns anos, o professor Agostinho da Silva, um dos grandes filósofos portugueses do século XX, disse-me que quando o mundo muda e abana, é a altura de perguntarmos aos marinheiros o que fazem para não enjoarem a bordo no meio das tempestades. E o que eles nos dizem é que fixemos o olhar no horizonte. Não perder o fito, ver mais além, ter perspectiva. É este o espírito deste programa político. Que há quem não aprenda com as lições da história é a mais importante das lições que a história nos pode ensinar. Aprender com a história. Este é um programa político de um partido liberal, porque nós aprendemos com a história. Aliás, foram as ideias liberais, fomos nós que fizemos a história dos últimos 200 anos, porque foi contra os liberais. Foi contra os liberais, foi contra as ideias liberais, foi contra nós que o comunismo surgiu, foi para combater as ideias liberais, foi para nos combater que o comunismo apareceu, que o fascismo apareceu. Mas foram eles que acabaram derrotados pelos liberais que os confrontaram, derrotados por nós que os vamos vencer. Aprender com a história. Nós fomos os vencedores que estabelecemos a ordem do pós-guerra e que a reafirmámos em 1989. Fomos nós, foram as ideias liberais que venceram, não foram os socialistas nem os autocratas. A liberdade individual é o pilar do nosso pensamento político. É por isso que defendemos a liberdade política, a liberdade económica, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a liberdade de cada um viver a sua vida como quiser e com quem quiser. É o conceito da sociedade aberta de Karl Popper. Não há tabus e leis inquestionáveis, baseadas em fontes irracionais, como seja um Deus ou uma definição abstrata do que é o povo. Algo em que podemos acreditar, mas que não conseguimos explicar. A liberdade de cada um dar o melhor de si,
em prol de si mesmo e, em consequência, em benefício dos outros. É esta visão liberal e humanista que nos faz viver como quisermos, com quem quisermos. Eu volto a repetir, com quem quisermos, pois se a nossa vocação é apoiar alguém, esse também deve ser alguém que amemos com todas as nossas forças. E nós, na Iniciativa Liberal, defendemos a liberdade individual, mas não somos individualistas. Enquanto indivíduos, vivemos em comunidade, uma comunidade de indivíduos, de pessoas concretas, não criadas por um poder superior. E é por isso que as pessoas, que tal como as pessoas, as comunidades vivem de propósitos. É isso que as faz e o que as une. E assim cabe-nos perguntar o que é que une o nosso país? Além da língua, de um passado comum que nos une, é o mesmo futuro. E nesse caso, qual é que é o nosso propósito? Este programa estabelece que é crescer, é pôr Portugal a crescer. Um Portugal onde os portugueses vivam melhor, com mais dinheiro, não ter medo de dizer, com mais dinheiro, com mais condições, mais escolhas, mais oportunidades. Um país aberto e preparado para enfrentar a evolução tecnológica, as alterações climáticas e a imigração. Um país confiante nas suas capacidades e na das suas instituições. Mas externamente também devemos ter um propósito. Qual é o nosso lugar no mundo que não encontra o seu lugar? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso papel na Europa? O papel que podemos ter com o Brasil, de colaborarmos para a segurança, por exemplo, de Cabo Verde, de convencermos os Estados Unidos da América e de fazermos a União Europeia ver a relevância do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, para que o Atlântico Sul seja ocidental e seja liberal e não caia na esfera de influência de Pequim e de Moscovo. Foi o general de Gaulle, que não era um liberal, quem disse num discurso no Royal Albert Hall, em Londres, em junho de 1942, nós vivemos muito porque somos apaixonados, mas nós também aguentamos muito porque somos razoáveis. Estamos cá porque temos paixão pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso país, pelo nosso passado, pelo nosso futuro. E estamos cá porque vamos atingir os nossos objetivos com argumentos e com razoabilidade. Este programa político é razoável nas soluções, porque temos a razão do nosso lado. A razão que nos levou a concluir que o socialismo não é resposta e que nos leva a recusar quer o socialismo do PS, quer o socialismo do Chega. E é com esta convicção que depois desta convenção nacional volto para Lisboa, essa cidade à beira-mar azul. Eu que, como alguns dos que aqui estão, sou de baixo do Mondego. De forma que, parafraseando o 7ª Legião, hoje, com o vento norte, sigamos para o sul, onde chegaremos na volta da maré. Na volta da maré liberal. Muito obrigado.